Graças e paz para a igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje estamos dando início à nossa conferência profética, superar para recomeçar. Seu coração deve estar aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para o seu coração. Peço que os irmãos fiquem em pé, para nós estarmos orando ao Senhor, entregando as nossas vidas para o Senhor, entregando o nosso coração, nossa mente, possamos estar aqui voltados para o agir do Senhor. Você veio aqui nessa noite porque você quer encontrá-lo. Então que você venha abrir seu coração nessa noite, venha pedir o Senhor para te ajudar a recomeçar, para te ajudar a viver debaixo da potente mão do Senhor. Amém? Oremos. Senhor Deus, Filho e Pai, Senhor Jesus, graças, Senhor, nós estamos, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, bendizer o teu nome neste dia. Senhor, te pedimos, Senhor Jesus, que tu venha manifestar, Deus, o teu poder e a tua graça sobre este lugar. Senhor, queremos dar início, Senhor, a esta conferência profética, Senhor. Queremos te pedir, Espírito Santo, que tu possas se fazer presente em nossas vidas, em nosso meio. Só o Senhor sabe como entramos por essas portas. Só o Senhor sabe como tem sido o nosso dia a dia, como tem sido o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso caminhar, Senhor. Entregamos tudo em tuas mãos, Deus. Eis-nos aqui, Senhor, para você fazer, Deus, aquilo que o Senhor deseja, para o Senhor fazer aquilo, Senhor, que precisamos em nossas vidas. Ainda, Senhor, que nos doa, ainda, Senhor, que não seja a nossa vontade, mas nós queremos aqui, Senhor, estabelecer a tua vontade em nossas vidas. Nos ajuda, nos fortalece, nos capacita. Toma o teu primeiro lugar aqui nesta noite. Que o Senhor venha reinar em teus louvores, que o Senhor venha reinar em teus palavras que serão entoadas aqui neste dia, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, seja bem-vindo aqui neste lugar. Seja bem-vindo, Senhor, em nossa vida. Seja bem-vindo, Senhor, para fazer morada e transformação em nossos corações, Deus. É isso que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se sentar. Noite de superar para recomeçar. Eu fiquei pensando nesse tema e o Senhor me direcionou a falar sobre dependência, viver na dependência dele. Eu vou usar a palavra que é o texto base da nossa conferência, que está lá em Juízes 6. O 11 até o 14, quando a gente vai até o 16. Amém? Amém, igreja? Amém. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orma, que pertencia a Joás, o abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos dias daninhos. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir ao Egito? Por que agora o Senhor nos desamparou e nos deu a mão dos midianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura eu não te enviei? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu primeiro é o mais pobre de Manassés, e o meu menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Portanto, hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Aqui essa palavra, Israel estava vivendo um momento difícil. Josué tinha morrido e o povo agora voltava à servidão. Estavam dominados pelos midianitas há 7 anos. E eles entravam em Israel e tiravam tudo, eles roubavam tudo. Eles tiravam o mantimento, as ovelhas, destruíam as terras de Israel, e com isso Israel
Porque o lugar onde tinha que malhar o trigo tinha que ser nas ilhas. Então o Gideão ele ia, né, ali para um local diferente do local onde ele deveria estar malhando o trigo. Então o Gideão ele foi para lá para se esconder dos midianitas e proteger o trigo colhido. E quando chega a determinado momento, onde o Senhor aparece para ele e diz para ele, né, que ele era com ele, o Senhor era com ele. Mas ali, Gideão entra em um questionamento com o Senhor e ele fala ali com o Senhor que ele era menor. Além de ser o menor da casa, ele era a família dele, né, não tinha nenhum requisito, não tinha nada para que o Senhor escolhesse ele para estar livrando Israel. E aí, pensando nessa palavra, eu penso na dependência de Deus para as nossas vidas. Ali Gideão ele se escondia naquele lagar no intuito de proteger o trigo. O trigo representa a palavra do Senhor. E aí ele ficava ali malhando o trigo porque ele sabia que ali os midianitas não iam procurar ele. E aí ele ficava ali malhando o trigo e se escondendo dos midianitas. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor não quer que você se esconda. O Senhor ele quer te achar e aonde você estiver, seja no lugar mais profundo, aonde você está, pode ser no fundo do seu quarto, pode ser escondido de casa, eu não quero mais sair, onde for você se esconder, o Senhor ele vai te achar, para dizer que Ele é contigo, que Ele é a sua vida. Ainda que o seu coração esteja temeroso por tudo aquilo que você está vivendo, o Senhor ele é contigo. O que está te afligindo que o Senhor não possa fazer? O que está te afligindo que o Senhor não possa derrotar, que o Senhor não possa quebrar? E nessa palavra eu fiquei pensando, e eu falei, Senhor, a verdadeira força ela vem de ti, a força não vem de nós, porque Gideão, quando ele viu que os midianitas estavam vencendo, que o povo já estava escravizado, ele foi se esconder ali, e ele pegou o trigo para malhar ali, para poder ter alimento, para ter mantimento. E muitas das vezes nós não conseguimos nem fazer isso, de nos esconder com a palavra do Senhor. Nós nos escondemos, mas nós entramos dentro de nós mesmos. Nós nos escondemos e entramos, né, dentro das nossas feridas, dentro das nossas tristezas. E não tem como Deus agir se nós nos fechamos no nosso casulo, se nós nos fechamos dentro de nós mesmos e impedimos que o Senhor venha fazer. Porque quando o Senhor vem, nos questiona, por que você está ali? Por que você está fazendo dessa forma? E a gente olha para o Senhor e a gente fala, olha Senhor, eu não sou nada. Está acontecendo isso na minha vida porque eu já não aguento mais. Chega! E essa palavra, sabe, vem muito de encontro ao meu coração. Eu sou uma pregadora muito da prática, tá, gente? Eu sou a pregadora que falo as coisas que eu vivi. E quando eu já estava com essa palavra na minha mente, mas eu não tinha escorrido ela no papel. E aí eu lembrei um momento que eu passei quando eu estava grávida do Heitor, já falei algumas vezes sobre isso, e o Senhor me fez parar. Eu era muito ativa em tudo que eu fazia. E o Senhor me fez parar. Eu entendo hoje para o Senhor. E só que no momento eu não entendi. Eu tive um descolamento de placenta e precisei ficar 1 mês e meio parada, livre de todas as atividades, seja na igreja, no meu trabalho, né? Isso me fez muito mal. E com isso eu entrei quase uma depressão muito profunda. E às vezes eu dormia para não sentir dor, eu enjoava o tempo todo, eu não conseguia comer, não estava feliz. E eu comecei a questionar o Senhor, eu queria tanto ter um filho, eu tanto engravidar. E quando eu tive a oportunidade de engravidar, parece uma doença. E eu me questionava muito, eu chorava, né, às vezes na noite. E eu às vezes ouvia, eu tive que ir comigo no quarto do meu irmão, porque eu não sou sofisticada, eu moro em cima, né?
eu me encontrei em completa depressão. Nunca declarei, né, que eu estava, mas eu sabia que eu estava vivendo essa depressão. E eu comecei a adquirir algumas crises, né, de ansiedade, que era de ficar nervosa, não tremia, achava que ia morrer, aquelas coisas todas. Mas sempre muito dentro de mim, claro, né, que minha mãe sabia, ela percebia. Minha mãe falava, você tem que reagir, você tem que superar isso. E eu vi que em dado momento da minha vida, eu estava me achando incapaz, porque eu me carreguei 10 anos nesse trabalho e eu me achei capaz no momento que eu não estava mais nesse trabalho. Eu falei, perdi 10 anos da minha vida para nada. Perdi 10 anos e uma coisa que eu tinha era de ter uma realização profissional, né? Eu sou líder de jovens há um tempo e eu estava sempre incentivando muitos jovens a estudar, a ter uma carreira profissional, mas eu mesma não me via como essa pessoa tão entusiasta, uma pessoa exemplo, né, para poder dar um exemplo de uma pessoa com uma prosperidade na área profissional. E isso me magoava muito, me esqueci. Quando aconteceu isso, eu falei, pronto, com 32 anos, 33 anos, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não preciso do meu esposo para nenhum. No trabalho dele, ele não ganha tão bem, mas também ele não ganha tão mal, eu preciso ajudá-lo. E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Isso me fez muito mal. Eu entrei em uma guerra muito grande comigo. E o Senhor sempre falava comigo que Ele era comigo, mas a minha gratidão, né, eu fui um pouco grata, porque nesse meio todo Deus estava fazendo outras coisas na minha vida, e eu estava desenvolvendo, né, um dom manifestando, na verdade, que eu já tinha. Eu já gostava de mexer, né, no cabelo, já vou falar de cabelo hoje, vou falar. E eu estava vivendo, né, eu tinha criado esse grupo do WhatsApp, as meninas da igreja, eu passava as dicas, era um momento do meu escape, mas ao mesmo tempo, quando eu não estava ali, voltava aquela minha dor, voltava aquela minha tristeza, né, aquela coisa na cabeça de que você perdeu o tempo. Muitas pessoas chegaram para mim e falaram, você perdeu o tempo lá, eu já falei isso para você e tudo mais, sendo que ao mesmo tempo eu entendi que eu não deveria ter passado por aquilo, mas eu não conseguia transmitir aquilo, e cada dia mais eu estava correndo, até que teve um dia que eu aqui, de louvor e adoração, acho que a Jéssica e ela pediu para que a gente declarasse para a pessoa que estivesse do nosso lado, né, a gente veio na frente e declarasse como você estava. Aí a pessoa falava, você está bem? Aí a pessoa tinha que responder. E quem estava do meu lado era a pastora, Simone. E nesse dia eu estava aparentemente bem, né? Normal, resolvido. E aí eu achava que eu estava bem. E aí quando a pastora falou, né? Aí eu falei para ela me respondeu que estava bem, né? Ela falou que era difícil, ela falou assim. E aí quando ela falou, eu fiquei com um grito na minha alma, porque não era a minha vontade de expressar, porque quando a gente está ferido, a gente não quer se expor. Quando a gente está ferido, a gente não quer mostrar a nossa dor. Quando a gente está ferido, a gente quer ferir a pessoa. Quando a gente está ferido, a gente quer mostrar que está bem, entra orgulho, entra soberba. A gente quer sempre mostrar que a gente está muito bem, que a gente tem palavra, que a gente tem vida com Deus, mas Deus sabe de como está o seu coração. E você, quando é encontrado do Senhor, você é um Gideão, escolhido do Senhor, Ele vai te achar onde você estiver. Ainda que seus olhos queiram falar que está tudo bem, mas se você escolher o Senhor, o grito da tua alma vai ser maior, porque é o Espírito do Senhor que habita na sua vida. E nesse dia, eu olhei para a pastora e falei assim, não. Aí na mesma hora, já era, vai cortar o gabinete, na mesma hora. Sendo que na hora eu falei, não estou bem. E aí ela falou, por quê? Aí eu comecei a chorar, e falei, eu não sou nada. Perdi 10 anos da minha vida toda. Eu não sou nada. Eu não estou realizada, eu não me sinto realizada. E ela, o que é isso?
falei, eu estou assim porque eu não pedi ajuda. Eu preferi entrar nesse mundo e ficar. E aí ela me orou, né? Ela depois me disse, né? Fui para casa. E aí mandou a palavra, fui para casa. Quando cheguei em casa, eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu dormi, tive um sonho, e nesse sonho, era um sonho, exatamente o sonho que eu tive quando eu tive meu primeiro encontro com Deus. E esse sonho Deus me mostrava num quarto. Eu num quarto fechado, o quarto só tinha uma festinha e uma luz. E eu num canto desse quarto escondida. E eu tive exatamente o mesmo sonho, só que nesse sonho eu estava entrando de volta. Deus me mostrando que eu já tinha saído desse lugar. Ele já tinha me curado, ele já tinha me libertado. E nesse sonho eu estava voltando para esse lugar e me encostando nesse lugar e me assentando na mesma posição. Na minha mão eu levantei e o Senhor falou claramente comigo: decide aonde você quer ficar. Decide onde você quer ficar. Você tem um lugar da escuridão, onde você já esteve um dia eu te tirei. E você está decidindo retornar. Você vai ficar aí até quando? Assim como o Gideão, o Senhor foi lá encontrar com Gideão. Mandou o anjo do Senhor ir lá encontrar com ele e falar para ele: por que você está aí? Aí não é lugar para você malhar o trigo. Vai malhar onde você tem que malhar na era, porque lá é o teu lugar. Porque eu garanti a tua vitória. É eu que estou contigo. E o Senhor falou comigo claramente naquele dia. E eu me levantei, eu acordei, eu fui ver que era uma visão que o Senhor estava me dando. E eu orei, eu pedi perdão ao Senhor ali. E aí na mesma hora eu mandei mensagem ali para uma pastora à noite e falei que queria conversar com ela. E logo depois todas as coisas começaram a se encaixar. É que eu olhei no computador, aonde eu tinha que reparar as coisas eu reparei, aonde eu precisei ir de encontro ao lugar do perdão, eu precisei liberar perdão, aonde eu precisei ir lá aceitar o perdão, eu fui. Mas é necessário a gente se levantar e a gente ir. Não vai adiantar a gente ficar escondido num lugar esperando que o Senhor venha pegar pelas nossas mãos, porque em nenhum momento o anjo do Senhor pegou ele pelas mãos. Ele perguntou: o que você está fazendo aí? Você é o servo do Senhor e eu sou contigo. Por que
você quer seguir para o tempo da sua vida. E eu me levantei, me arrependi e decidi superar as minhas dores, as minhas culpas, né? Porque eu andava com a culpa, né, o tempo todo, carregando na minha mente, no meu coração. E eu decidi me levantar e entregar de verdade, sabe? A gente não tem que ter vergonha de, se tiver que você retornar para o Senhor 30.000 vezes, mas que você retorne com verdade, não voltando às práticas que você vivia. Mas se aparecer uma dificuldade, não tenha vergonha de pedir socorro ao Senhor, não tenha medo de pedir socorro ao Senhor. O que não pode a gente ficar prostrado e parado, o que não pode a gente deixar com que as situações nos dominem, com que as situações sejam maiores. Ah, mas o meu marido está fora da igreja. Ah, mas o meu filho está passando por essa dificuldade. Ah, mas minha filha está passando por essa dificuldade. Não olhe para o problema. Ame seu filho, ame seu esposo, ame sua esposa. Olhe para eles e olhe, eu preciso salvar, eu preciso libertar, eu preciso que a minha família venha recomeçar, venha superar, venha viver o novo do Senhor. Fique de pé, querido. Feche seus olhos. Feche seus olhos e antes da gente, né, passar por esse corredor, que não pensa em um corredor mecânico, mas que você venha passar aqui como se fosse um lugar onde o Senhor está e que você vai sentir a presença dele de novo. Que você venha passar nesse corredor entendendo que você precisa superar, que você precisa recomeçar. Ainda que hoje você se questione, assim como Gideão: ah, Senhor meu, como que eu vou livrar algo? Como que eu vou trazer a mudança para minha família se eu estou desse jeito? Sou eu que vou mudar? Sou eu que vou fazer, Senhor? Olha esse pecado que eu não consigo largar. Olha essa ferida que eu não consigo perdoar.
Em nome de Jesus. Vamos formar o corredor.
estar aqui novamente, nessa casa, casa do nosso Deus, nesse lugar com os irmãos que eu tanto amo. Fiquei um tempo longe, mas posso dizer a todos que em todo tempo o Senhor sempre colocou no meu coração que aqui era o meu lugar, é porque eu deveria estar. Falar brevemente, eu cheguei a alguns lugares, depois que eu saí do ministerial, mas em nenhum lugar eu consegui ficar, porque o desejo do Senhor era para que eu retornasse. E graças a Deus Ele me deu a oportunidade de ainda estar vivo, estar respirando e entender que eu deveria voltar a estar aqui. É o lugar que Ele me colocou e que eu não devo sair. E me foi passada a incumbência de falar sobre dízimos e ofertas. E para mim, eu entendo que dízimo e oferta nada mais é do que uma atitude de amor e de fé. Amor pelo nosso Deus e principalmente amor pelo próximo. Aí você vai dizer, poxa, mas como assim? Como assim, irmão? Essa casa só está com as portas abertas através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Tiago. Tiago 2. Tiago 2. Capítulo 2, no versículo 14. Vamos estar lendo o versículo 14 ao 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si. Sabe, amados, e como eu estava dizendo, nós temos que ter esse coração voluntarioso para as coisas do Senhor. Aquele jovem rico foi até Jesus dizendo que fazia tudo. Poxa, cumpra a lei todinha. E Jesus está bom, então vende tudo que você tem, paga todos os teus bens e me segue. Ele, não, agora eu não posso, isso aí não dá. E quantos de nós vivemos presos ao materialismo? Sabe, Deus quer fazer na vida de todos nós coisas grandiosas, mas algumas vezes Ele não entrega certas coisas em nossas mãos, porque foi onde me levou, o Senhor me fez lembrar dessa passagem. Eu ando em casa e tinha um senhor que passava, algumas vezes eu vi ele passando, recolhendo garrafas PET, garrafas plásticas. E eu tinha algumas garrafas guardadas, porque passa, dia de sábado, o pessoal lá recolhendo para conlume esses materiais. E eu saindo de casa, esse senhor vinha passando, eu pedi para ele esperar, correr lá dentro, peguei e dei para ele as garrafas que eu tinha guardado. Aí ele virou para mim e falou assim: poxa, muito obrigado. Ele já tinha passado ali de uma outra feita e eu tinha ajudado ele porque ele falou que estava sem dinheiro para comprar o gás. E ele falou para mim: pô, muito obrigado. O senhor viu que eu tenho passado aqui diariamente, né? Eu tenho catado as latinhas e está faltando ainda um dinheiro para inteirar para comprar o meu gás. Hoje eu continuo sem ter, eu estou sem gás novamente em casa. Aí eu, tá bom, Deus te abençoe, você vai conseguir sim, dê as costas e entrar no carro. E eu tinha pego com a minha esposa 20 reais para ir na rua fazer alguma coisa. E o Senhor tocou no meu coração assim: poxa, você não falou para ele, pode ir, Deus vai te abençoar. Eu estou querendo te usar para você abençoar a vida dele. Esses 20 reais vai dar para ele. E o Senhor falou claramente comigo. E na mesma hora eu voltei e entreguei o valor para ele. E ele me agradeceu muito, muito mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso não é para me vangloriar, não é isso não, né? É tudo para a glória do Senhor. Foi Ele que me despertou para isso. Sabe quantas pessoas estão no mundo perdidas, desesperadas, sofrendo, necessitando do amor de Deus? E quem vai levar esse amor para eles somos nós.
E como isso? Nós vimos lá fora, trazemos ele para aqui para dentro. Está levando, evangelizando, pregando, mas também com os nossos dízimos e a nossa oferta, manter essa casa aberta. Manter essa porta aberta para que eles possam vir, e assim como nós estamos aqui, receber esse alimento espiritual maravilhoso que nos mantém de pé, nos mantém firmes, nos mantém unidos, independente das circunstâncias. Deus não nos deixa faltar nada, nos mantém firmes. E é isso que Deus quer fazer também através da sua vida, na vida dos que estão perdidos. Quantos aqui não tem milagres para contar? Quantas maravilhas, quantas coisas Deus tem feito na vida de cada um? Se eu fosse parar para contar aqui tudo que eu já passei, desde que eu saí daqui até hoje, eu ia ficar a noite toda aqui falando, porque Deus me tem mantido, sabe, o tempo todo, nunca me deixou faltar nada, sempre me manteve. O pão meu nunca faltou pão dentro da minha casa, sabe, independente de tudo, se eu sempre, quando eu estiver, sempre me protegeu. Algumas irmãs vieram falar comigo durante esse tempo todo, ele orava por mim, e eu, sabe, pastor Josanete, ele falou comigo. Pode ter certeza que através da sua oração o Senhor me livrou muitas vezes. Amém. Porque várias vezes, pelas coisas que eu passava, tinha visto, via na hora que passei por situações que, se não fosse Deus, não fosse a oração, não fosse o Senhor intercedendo por mim, eu teria ido a sepultura. Mas já agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida de cada irmão, porque sei que tem muitos irmãos aqui que oraram por mim e pela minha esposa. Sabe, assim como vocês fizeram por nós, já estivemos aqui, somos conhecidos, nós temos que fazer por todos. Então, meu irmão, coloque o seu coração para o Senhor. Se desprenda de tudo. Foque em fazer a obra. Tenha fé para fazer essa obra, porque o Senhor vai te recompensar infinitamente mais. Está tão posta essa palavra. O Senhor quer fazer infinitamente mais do que você está pedindo, ou do que você está pensando. É o que o Senhor vai fazer na sua vida, na vida da sua família. Amém? Então, amado, separe o seu dedinho nesse momento, sua oferta, os que não tem, e coloque perante o Senhor o seu coração, a sua voluntariedade. Senhor, eu não tenho espécie, mas este eu vou fazer a tua obra. É disso que o Senhor deseja. É isso que Ele quer, é o nosso coração. Amém? Então nós vamos orar e entregar para o Senhor o nosso melhor. Não importa a quantia, importa é o desejo do seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, nesse momento, Pai, eu quero estar aqui falando com os teus filhos, Senhor, que estão aqui se preparando para te entregar o melhor. Senhor, que o Senhor coloca na vida de cada um, Senhor, um coração voluntarioso para fazer a tua obra, para se entregar a ti por completo, para estar buscando os perdidos, para estar fazendo, Senhor, verdadeiramente a diferença neste mundo mal, tenebroso. Pai, abençoa cada filho teu, entra, Senhor, a situação das causas de justiça, que algum irmão tivesse alguma suspeita, está entrando uma solução. A gente está agindo no problema e na necessidade de cada um. Senhor, que tu venha fazer o possível que os teus filhos venham acontecer. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço, certo de que tu ainda terás muito filho de Deus que vai estar praticando os milagres que tu vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode vir para Deus, Senhor. Amor.
Podemos aplaudir mais forte. O Senhor está aqui neste lugar, Ele está falando desde o início. E Ele está fazendo maravilha, já começou a fazer desde o momento que você entrou aqui. A paz do Senhor na igreja, amém ou não amém? Convido vocês todos que abram a vossa Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24. Livro de Josué, capítulo 24. Estarei lendo alguns versículos, vocês acompanharão com a leitura do nosso coração. Amém ou não amém? Está. Diz assim a palavra de Deus, no livro de Josué, no verso 15. Depois eu vou continuar o restante. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vocês podem estar repetindo só essa parte aqui, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar junto, que isso é um ato profético, você já está profetizando. Vamos lá, vocês vão repetir: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos creem nisso? Aplauda ao Senhor. Isso é a palavra profética que sai do altar para que nós possamos receber, porque começa de dentro para fora, começa com a família. E nós vemos esse acontecimento aqui. Mas vamos ler essa parte aqui do capítulo 24. Mas eu quero que vocês fiquem atentos também no capítulo 23, porque Josué, né, ele começa uma jornada logo após Moisés ter falecido. Logo após a morte de Moisés, ele assume uma responsabilidade. E uma responsabilidade que ele assume primeiro com Deus Pai e depois com o povo, os irmãos. Olha a preocupação, olha a responsabilidade. Deus ele nos coloca aqui, primeiro é o chamado de Deus, porque ele é o chamado de Deus. E cada um de nós responder esse chamado de Deus para com o próximo. Deus levantou Josué no lugar de Moisés para que pudesse conduzir o povo à terra prometida. Olha que responsabilidade. Quantos aqui está nessa responsabilidade de conduzir muitas e muitas almas, muitos e muitos perdidos lá fora para o reino de Deus? Vamos comigo. Nós estamos fazendo um papel que foi chamado Josué. Não é diferente, irmão. Nós estamos no mesmo propósito, no mesmo chamado, e o mesmo Deus que ele não mudou. É o mesmo Deus que falou com Josué, é o mesmo Deus que está falando hoje aqui com cada um de nós. Amém ou não amém? Só que aqui no capítulo 23, Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Deus ele tem, sabe, exortado através do Espírito Santo cada um de nós a estarmos, sabe, observando a palavra do Senhor, buscando mais, tendo mais sede como da palavra, orando, jejuando, que são essas armas espirituais que Deus deu para cada um de nós. E aqui não é diferente. Aqui no capítulo 23, Josué já estava velho e cansado de idade, mas ele totalmente não perdeu o vigor e a fé em Deus. Ele estava aqui já com a idade mais avançada, mas ele estava superando todo o obstáculo, porque foi um dos líderes que teve muitas estratégias de guerra, e venceu muitas guerras, venceu muitos reis, conquistou muitos territórios. E aqui Josué está despertando o povo que ainda há muitas terras além das quais ele conquistou, porque ele fez a parte dele. Ele não se acomodou, ele continuou buscando, sabe, ânimo, superando, sabe, o forte físico dele, o cansaço físico, chega um ponto que chega a idade, mas Deus, ele faz nós como águia, voar mais alto, dar vigor.
Mas como jovens sendo renovados, vamos correr, não vamos se cansar, não vamos parar, porque a força vem do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Josué se apresentava diante do povo, falando: olha só, vocês têm que observar mais a palavra, buscar mais em Deus, porque tem muitas terras, fora as terras que eu conquistei, e foram muito que Deus me deu. Ele prometeu, e fez toda a promessa, ele cumpriu na minha vida. Ele estava trazendo, e Deus fez na vida dele, mas ele estava preocupado com o próximo, que não estava buscando. Não é porque Deus não estava querendo fazer, é porque o povo não estava querendo receber a bênção, porque estava parado, totalmente estacionado. Sabe, nós vemos hoje um mundo assim, muitas pessoas paradas, sabe, com muitas terras para conquistar, com muitos projetos, muitos sonhos a ser realizados, sabe, com muitas vidas a tratar, a cuidar, mas nós estamos acomodados, porque nós não queremos, sabe, cavar poços para beber muitos que estão sedentes. Aí Josué passa por essa situação observando e desperta o povo a observar bem. Mas Josué, ele fica ainda mais incomodado, porque o povo tem que receber algo que traz a memória dele de esperança. Hoje o Senhor está trazendo aqui, memória de esperança, que foi falado aqui, através da palavra, sabe? Como nós estamos aqui hoje, quem viveu lá atrás sabe que nós passamos. Quem viveu sabe que nós passamos para estar aqui hoje. Mas de todo o tempo as promessas de Deus foi realizando, por isso que hoje nós estamos aqui. Sabe? Nós estamos lá atrás. Um dia nós estávamos num lugar apertadinho. Sabe, uma terra pequena. Sabe, um lugar estreito. Mas Deus falou assim: ó, eu vou lá descer a tenda. Vou firmar estar. Vou cercar com pó. E vou prolongar a prosperidade de cada um de vocês. E hoje nós estamos aqui. Talvez os mais novos que chegaram aí não entendem e não vivem, mas vão fazer algo maior ainda, porque através do que vocês estão vendo aqui, tem mais coisas para fazer. Nunca se acomoda. Aí Josué começa a lembrar o povo. No capítulo 24, do verso 1 em diante, que está lendo, Josué traz a memória do povo, tudo o que Deus tinha feito por ele. Interessante que Josué está trazendo a memória do povo que está diante dele. Ele reúne o povo de Israel, e ele vai falar assim: ó, vou trazer a memória para vocês entenderem o que Deus fez na minha vida. Ele estava vivendo testemunho. Quantos estão vivendo testemunho? Outros querem dar mais testemunho de vida do que Deus está fazendo. Josué, ele falou: o que Deus fez na minha vida. Então viva do teu testemunho. É bom você ouvir o testemunho dos outros, é ótimo, que edifica. A palavra ela cura, salva, liberta, transforma, faz o homem levar no céu. Mas junto com o testemunho, meu, edifica a fé de muitos para levantar, está de quebrar machado. E aqui Josué começa a despertar esse povo, porque Josué aprendeu lá atrás com Moisés. Um homem que tinha toda a intimidade com o Senhor. Um homem que chegou, sabe, a confrontar Deus e falou: Senhor, eu quero ver a tua glória. Josué, você não pode ver a minha glória. Você é pecador ainda. Você tem um corpo ainda. Sabe, pecador. Senhor, se você ver a minha glória, você vai morrer. Senhor, eu quero ver a tua glória. Então, um homem de intimidade. Um homem que fez, através, do caminhar com Deus, a atividade com Deus. Ele me falou: Senhor, eu não quero que os anjos acompanhem, mas eu quero que o Senhor vai atrás. Olha a intimidade que ele tinha. Sabe, ele não procurava coisas rasas, não. Ele ia profundo, mais de intimidade com o Senhor, sobrenatural. E a igreja, nos últimos dias, que foi nós aqui, temos que voltar, sabe, voltar essa essência do sobrenatural. E quando as pessoas entraram na porta ali, e assim impactaram que eles estão ali, contagiado do poder da unção do Espírito Santo da sobre eles e sobre toda a igreja. E quando começou o louvor, aqui nem o louvor, começou uma oração, o povo sente a presença do Espírito Santo, porque estão todos contagiados com a presença do Espírito Santo aqui. Buscar. E Josué estava querendo fazer isso com o povo. E aqui ele começa a trazer algumas lembranças. E
ele depois que ajuntou, e olha quem ele ajuntou. Versículo 1. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles apresentaram diante de Deus. Não foi diante de Moisés, de Josué, foi diante a Deus, o chamado dele de Josué, mas ele se apresentou diante a Deus. Por quê? Porque mais importante é a presença do Senhor. Quantos querem a presença do Senhor aqui nesta noite? Quantos vieram aqui, sabe, receber a presença do Senhor? Então, você vai ouvir a palavra, mas a presença do Senhor estiver aqui, nada vai acontecer. Porque sem o Senhor Jesus, nada pode acontecer. Então, aqui começa ele falar no verso 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, além do rio, antigamente habitavam nossos pais, Terá, o pai de Abraão e pai de Naor, e serviram outros deuses. Deus, porém, tomei Abraão, vosso pai, além do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei Isaque, e Isaque dei Jacó, e Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Quando teve a fome, teve que ir para lá, porque José foi escravizado, estava lá por esse período, e por isso que eles tiveram que ir para o Egito. Então nós estamos entendendo a palavra. Tudo vai acontecendo de acordo com a vontade de Deus, né? E aqui diz no 5, verso 5: então enviei Moisés e Arão e vim ao Egito, como fiz no meio dele, e depois os tirei de lá. Então Moisés, Josué está falando aqui que José foi para o Egito, escravizado, houve uma fome, os parentes que eles tiveram que ir para lá eles conseguiram multiplicar lá, porque José foi levantado como governador. Então, o que aconteceu? Eles morreu o faraó, que gostava de José, e veio outro, sabe? Malfeitou e começou a maltratar o povo. Mas Deus enviou um libertador, Moisés e Arão, os sacerdotes, e Moisés como libertador, para libertar aquele povo. Deus, ele está no controle de tudo. Ele não esqueceu de um de nós. Vocês estão entendendo? Estão entendendo como é que Deus faz? Ele mora aqui, mora ali, leva ali, traz para cá, mas ele está no controle de tudo. Ele está olhando a tua casa, a minha casa, a tua família, a tua posteridade, a tua geração, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está aqui preocupado que teu filho não está aqui, a tua esposa não está aqui, a tua esposa não está aqui, o teu pai dela não está aqui. Fica tranquilo, descansa, o Senhor está com o controle de tudo. Ele quer muito isso. Assim como viu Josué. Josué conquistou tudo, mas aqui está trazendo a memória, sabe? Trazendo a memória, esperando que Deus fez. E aqui no verso 6: e tirando vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiro até o mar vermelho. 7. E clamaram ao Senhor, e pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o cobriu, e os vossos olhos viram o que eu vi no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. O povo estava sendo, sabe, totalmente lembrado daquilo, e os mais antigos, porque ali houve no deserto 40 anos ali, e levantou uma nova geração. Mas tinha pessoas como Josué e outros que viram essa situação do mar se abrir, viram a situação dos egípcios que iam atrás deles, e ali passaram, sabe, o pé enxuto diante do mar vermelho que se abriu, do outro lado vinha cantando, e quando o Egito atravessou o mar, no meio do mar, o mar se fechou. Acabou todos os inimigos. Irmão, por que você está preocupado com ele? Deus, ele está fazendo tudo na hora e no tempo certo. Sabe, assim como ele abriu o mar, o povo dele passar, ele está abrindo o mar hoje. Eu não sei qual a dificuldade está passando com o mar que se levantou, mas basta só você clamar ao Senhor, como esse povo que clamou. Clamou ao Senhor, e chegou um ponto que Josué começou a falar, trazer memória, falou de Jericó, falou do Rio Jordão.
santificar, vamos lavar nossas vestes, vamos buscar a santidade, vamos jejuar, orar, porque hoje o Senhor vai fazer maravilha no meio do teu povo. O Senhor está fazendo maravilha aqui hoje. O Senhor não trouxe você de bom aqui, nem eu aqui não. Deus, Ele usa alguém, Ele precisa usar alguém, Ele precisa usar a boca de alguém para despertar o teu povo. Ele vai começar com a liderança. E muitas das vezes você não quer, sabe, ser chamado como líder. Deus, Ele levantou líderes para buscar muitos que estão lá. Sabe, com palavras como essa, palavra que vai animar, não palavra de maldição, mas palavra de vida, palavra que edifica, palavra que restaura, palavra que levanta. Talvez você não dê uma mão, porque não pode, mas você ligar com a pessoa, dá uma palavra que se levanta. Foi a mesma coisa como se você estivesse dando a mão. É uma palavra de vida, não palavra de morte, não palavra de medo, não palavra de desânimo, mas palavra de fé. Sabe, quantos estão aí parados por causa de uma palavra? Quantos saíram por causa de uma palavra? Quantos estão perdidos lá por causa de uma palavra mal colocada na hora certa, de uma palavra que não foi de sabedoria? Então nós temos que prestar atenção nisso. Mas Josué estava vivendo isso aí. Ele estava vivendo isso aí. Até o ponto que Josué, ele chega e fala com o povo. Vocês ouviram tudo isso? Todos estão ouvindo aqui a palavra de Deus, amém? Vão comigo aí? Então, glória a Deus, amém ou amém? Está ligado aí, eu estou falando. Josué chega no ponto e fala tudo isso para o povo. E ele fala assim, ó, Josué fala assim, vamos fazer um conselho, Senhor. Porque se vocês continuarem dentro de vocês, no coração, esses pensamentos, de lá do Egito, de lá dos amorreus, de lá do povo inimigo, ainda trazendo memória, ainda guardando, sabe, coisas que não agradam ao Senhor, o Senhor nunca vai agradar de vocês, porque o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, se vocês querem totalmente ter vitória, conquistar terra, sabe, conquistar a família, conquistar, então tira esses deuses dentro do teu coração. Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito permanecia dentro daquele povo. As maneiras, as manias, sabe, as coisas que acontecia. E que tipo de Deus é esse que ainda estava dentro do coração do povo? Era o orgulho, o ego, a competição, a falta de perdão, a inveja, a facção, a divisão, o ciúme, sabe? Então, gente, tem que tirar isso dentro do nosso coração. Nós temos que ser um, como Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito se tornam um só, em comum acordo. A igreja foi chamada para estar unidade. A igreja somos nós. Mas existem muitos irmãos aí que são igrejas. São um povo de Deus. E muitas das vezes nós não queremos misturar com aqueles que vão ajudar. Porque quando a igreja toda se unir, irmão, sai de baixo. Imagine todas as igrejas daqui da redondeza. Aí eu vou, levar, aquele lado, fazer aqui um evento tremendo de uma cruzada evangelística. Toda a igreja, todos os pastores se misturando, se juntando, se unindo, um povo só. Só um povo, só Deus, só Senhor, um só Espírito, só Batista. Como é que vai ficar essa comunidade aqui do Jardim do Mundo? Você toda tomada da perseguição, os jovens saindo, bebês e vielas, os jovens e mulheres, crianças. Não, Deus tem esse sonho para a igreja, mas muitos não têm. E Josué estava despertando, e ele faz um concerto aqui, com o povo. No 14 ele diz assim, verso 14: agora, pois, temei ao Senhor. Olha só, ele temou, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da lei do Rio e do Egito, e serviu ao Senhor, somente ao Senhor. Aí que ele entra no 15, falando assim, porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Se os deuses a quem serviram vossos pais estavam na lei do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. O que você está decidindo hoje? O que você está querendo?
arquitetando a igreja para que nossa casa servir ao Senhor, precisamos tirar algumas coisas que está dentro de nós, como líderes, como pais, como autoridade daqueles que moram conosco. E dentro da igreja, como também liderança, nós temos também que tirar alguma coisa de nós. Somos pagos, nós pagamos, mas pede ao Senhor, porque Ele é rico em misericórdia. Ele é o único que pode perdoar. Se confessar Ele em João 9, Ele é Deus justo para perdoar todos os pecados e purificar toda injustiça. A nossa injustiça, Isaías 64:6, é como trago de imundícia, mas a justiça de Deus é eterna. Amém? E aqui ele entra nesse acordo. E quando ele entra nesse acordo aqui com o povo, ele leva o povo a entender que esse concerto não foi só um concerto para o povo, porque há uma nuvem de testemunho que hoje, que estava naquele dia lá no Josué, está aqui hoje, escutando toda a palavra que sai da boca daquele povo. E o povo concordou. E o povo respondeu que devia se servir o Senhor e que queria sempre estar a favor de Josué, porque Josué é um homem de Deus. Quantos tem homem de Deus aqui, mulher de Deus, que chora de Deus? As pessoas vão olhar, se você abrir a boca, eles vão olhar o teu caminho. Você é um peixinho inestimável. Da onde Deus te tirou, eu faço aqui, uma mulher, uma criança, um jovem, adolescente, de Deus, eu conheci da onde Deus tirou ele. E aqui, quando Josué fecha essa palavra, e o povo confia, ele fala: vocês são testemunhos de si próprio. Sabe, examinar a si próprio. Né? O próprio lá em 1 Coríntios diz, né? Capítulo 11. 23 diz, né? Na ceia nós falamos daí, examinar a si próprio. Você não vai examinar e nem julgar os outros, você vai examinar e julgar a si próprio, porque só Deus você conhece o seu coração. E quando ele fala isso, ele chega em cima do povo e fala assim no verso 27, olha aí o verso 27, diz assim: então disse ele a todo o povo: veja esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Verso 28. Depois Josué despediu o povo, e cada um foi para a sua propriedade ou herdade. Cada um foi buscar aquilo que Deus tinha prometido. Orar na tua casa, profetizar na tua casa, começar dentro da tua casa, para estender, sair lá desse atenda, para a prosperidade, multiplicar para a glória de Deus. Aí você fala assim: e essa pedra? Ouviu uma pedra? Essa pedra simboliza Jesus Cristo. Jesus Cristo estava ali, como testemunho, está aqui. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e tudo foi falado aqui, e tudo está no coração de vocês. Se vocês forem Mateus, depois não dá tempo, 21, do verso 42 a 43, fala assim: ó, Jesus lhe disse: vocês nunca leram isso na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. 43 diz assim: portanto eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês, será dado a um povo que dê os frutos do reino. 44 para terminar: aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Há uma testemunha, pedra angular do Senhor Jesus. É onde aqueles fariseus, muitas vezes tropeçaram e caíram, não se levantaram mais, porque o coração estava endurecido e não reconhecia que a pedra é Jesus. Mas a pedra também não fala de Pedro, o próprio Pedro, em Atos capítulo 4, versos 10 a 12, ele fala que este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que tornou a pedra angular. Não há salvação
ser salvo. Só Jesus Cristo. Só o Senhor salva. Ele é o nosso Salvador e nosso Senhor. Como estou entendendo a palavra, dou glória a Deus. Como estou entendendo a palavra que Deus está falando ao nosso coração. Aprova o Senhor bem forte. Este é o momento. E a pedra está aqui. E essa pedra morreu, ressuscitou, hoje é uma rocha viva. E essa rocha está aqui no altar. É Jesus. Porque daqui, mano, toda honra e toda glória para Ele. E daqui o poder e a glória para Ele. Mas também a salvação e a transformação. Vem esse altar por Senhor está aqui neste lugar. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé. E gostaria de falar com vocês como Josué falou. A quem vocês querem ser? Deus, nosso Senhor, Todo-Poderoso? Ou Deus já morreu todo ano passado, há 2 dias? Feche seus olhos. Deus toda a coração. Se você quer vir minha frente, talvez você não se duas pessoas como teu único suficiente Salvador. E quer conhecer essa rocha que é Jesus Cristo. Quer conhecer esse Senhor, que é Salvador. Entre na frente da glória da tua vida. Talvez você se afastou da casa de Deus. Talvez você quer renovar a aliança. Mas tem algo que prendendo aquele passado. Você está vivendo voltando atrás. Abre mão disso tudo que hoje Deus falou. É como Elias falou aqui. Você serve, você serviu o Deus, Israel ou Baal. E o povo serviu a Deus de Israel e gritaram: só o Senhor é Deus. E você possa vir aqui à frente. E você nunca conheceu Jesus, e aceitar o Senhor Jesus como teu suficiente Salvador. Ou você quer renovar a aliança, vem aqui à frente. Eu quero falar com a tua vida. Vem renovar a aliança, porque ainda há esperança, ainda há um profeta de Israel, ainda há um povo chamado pelo nome do Senhor aqui nessa terra, que vai fazer a obra tremenda, porque o Senhor está passando. Ainda há remanescente. Se não tem ninguém para Jesus, vai embora até o final do muro. Nós cremos que você pode chegar na frente de qualquer um. Mas eu gostaria que você, que quer receber oração, venha aqui à frente. Deus escuta o coração. Deixa de louvor, vai cantar o louvor. Deus te promete a tua casa. Você está passando, aquele filho, está afastado. Teu esposo está afastado. Teu esposo está afastado. Teu parente, teu amigo, que quer aceitar, que não aceitou Jesus, mas você está querendo. Vem aqui na frente, olha para essa pessoa e olha para a tua vida. O ministério do louvor. Bota a mão no teu coração. Está batendo no teu coração? Então você está vivo. Então você não vai morrer. E você deve ter. Porque as promessas do Senhor vão se cumprir quando você tiver. Se você crer, vem aqui na frente quando o louvor estiver tocando. Entrega diante do altar. Porque aqui está o Senhor como uma pedra, como uma rocha viva. É testemunho que você vai falar: bom Deus, eu só vou orar pela tua vida. Quando o ministério do louvor vai louvar, deixa o Espírito Santo tocar no teu coração. É
profetizamos. Senhor, eis a casa dele, e nós da nossa casa serviremos ao Senhor. Toda a nossa geração ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Senhor, e profetizamos aquele que se afastar, aquele que não aceitar, entrando aqui, e vindo aqui no altar, entregando a vida ao Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor olha para mim. O Senhor tem projeto e sonho na família. A família é tua coroa, Senhor. E o Senhor começou com a família de Abraão. Mesmo ele não ter um filho, mesmo não ter possibilidade nenhuma, mas o impossível aconteceu. Porque o sobrenatural aconteceu na vida de Abraão e Sara, que chegou até a igreja primitiva. E a igreja primitiva se estendeu até o ministério real. E o ministério real vai estender de aqui ao mundo. Muitas coisas vão acontecer também na igreja do Senhor na terra. Abençoa, Senhor, a família. E quando eles saírem daqui, nós cremos, Senhor, que eles vão sair cantando este louvor. Não morrerei, porque a promessa do Senhor vai ser cumprida. Sai daqui com a promessa do Senhor cumprida e profetizando na tua casa hoje. Que vocês verão uma maravilha, a glória de Deus sobre a vida de vocês. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Pode se sentar aí. Comigo nós teremos Santa Ceia do Senhor. Traga seu quilo de alimento. Seu quilo contribui para ajudar muitas famílias. Então, traga seu quilo. Né? Se você pode trazer mais de um quilo, traga aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E com certeza vai ajudar muitas vidas. Oração todos os filhos, às 17h30, com as décadas de intercessão. As mães, né, as palpites da igreja, as mães venham clamar seus filhos, né? É muito importante você, mãe, né, clamando para o seu filho. Curso de Casados para Sempre, início em março. Inscrição está aberta com os irmãos Alexandre e Tatiana. Curso de Mulher Única, início em março. Procurar a Camila, caso você esteja interessada. Oração por glória pela sua saúde. Vou pedir também reunião com todos os jovens. Quinta-feira, às 19h30 aqui na igreja. Todos da rede de jovens, tem jovem que hoje me ajude a estar passando aí esse recadinho. Então, todos os jovens, né, daqui da igreja, por favor, reunião na quinta-feira, tá bom? A rede adolescente oferece um culto em ação de graças pelo aniversário da Vitória, que foi no dia 24. Vitória! Vamos lá, igreja. 1, 2, 3 e Deus. As tuas mãos, esse ano você vem crescer muito, tá bom? Vamos estar de pé, a gente está orando por glória, pela glória, pela sua saúde. Logo depois do que eu estou tomando na mesa. Amém? Vamos levantar as nossas mãos. Se você tem alguém que você conhece que está enfermo, precisando da intervenção do Senhor, da cura do Senhor, você possa estar levantando suas mãos e pedindo para que o Senhor venha agir na vida dessa pessoa. Senhor Deus, Espírito Pai, Senhor Jesus, em tua presença nos encontramos, queremos te entregar a glória em tuas mãos, Senhor, te pedindo, Senhor, a tua cura, a tua restauração sobre a vida da tua filha. Senhor, tudo que está indo de encontro à eternidade que ela está neste momento, nós não sabemos, mas não precisa nós saber, porque o Senhor sabe aquilo que ela está precisando, a cura, Senhor, qual ela precisa. E eu não venho te pedir, Senhor, traga a cura, queremos levar sobre si, Senhor, todas as dores, toda a enfermidade que ela está sentindo. E queremos te pedir, Senhor, Pai, que sobre a vida dela seja, Senhor,
Amém. Ergue as tuas mãos. Eu não sei se a gente vai estudar a Deus. Eu quero recebo.